Bom dia a todos. Feliz sábado. É um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Andressa. Eu sou membro da Igreja Afonso Gil. Estou juntamente com meus amigos e irmãos. Viemos realizar a programação de hoje, Escola Sabatina e culto. E é um prazer estar aqui. Eu vim a convite da Lindal. Eu não sei se ela está aqui. Não está, né? Mas eu queria dizer que nós estamos felizes e honrados por estar aqui e compartilhar essa mensagem juntamente com todos vocês. Para os nossos amigos também que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se abraçados por Deus e fiquem conosco até o final desta mensagem. Nós hoje vamos estudar sobre uma parábola, tá? É a parábola das 10 virgens. Eu trouxe até um slide para que vocês possam estar acompanhando de uma forma mais dinâmica. Jesus, ele era o mestre das parábolas, mestre dos ensinamentos. E, através de parábolas, ele ensinava coisas simples, né, para que seus ouvintes entendessem da melhor forma possível as coisas do reino e o que ele queria apresentar. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25 de Mateus. Mateus, capítulo 25. Tem como colocar aqui? Pronto. Todos encontraram? Amém? A partir do verso 1. Pronto. Dá para todos acompanharem, né? Vamos lá. A partir do verso 1. Diz o seguinte: Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que... Isso. Deixa eu acompanhar na Bíblia. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. E as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas encontraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora. Essa parábola, ela faz uma alusão clara à volta de Jesus. Nela, nós podemos ver a nossa real necessidade, que é a exortação à vigilância. Essa parábola, ela nos exorta à vigilância, que nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Ao lermos a parábola, nós vamos observar alguns elementos que vão estar passando aqui também no slide,
E eu gostaria que vocês observassem, porque cada elemento dessa parábola, ele tem um significado muito importante que nós precisamos analisar com cuidado e tirar lições importantes para que nós possamos nos preparar para a volta de Jesus. E essa parábola ela também foi dada, né, para nos mostrar a real necessidade do Espírito Santo, que nós precisamos buscá-lo, porque essa é a maior necessidade da igreja hoje, certo? Nós vamos ver agora, no próximo slide, volta para o início. Certo. Vamos continuar. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 19, perdão. Capítulo 19, verso 7. Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Amém? Diz o seguinte: alegremo-nos e exultemos, e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Amém? Quem é o noivo demonstrado aqui na parábola? O próprio Cristo, ele se coloca como noivo, né? Ele é o noivo que espera, que aguarda a sua noiva, que é a igreja pura, a igreja santa de Deus, a igreja remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, Jesus, ele é o noivo, né, que se apresenta na parábola, tá? Ana Jara. Eu gostaria só que vocês acompanhassem pelo slide, porque eu trouxe umas imagens que são bem interessantes. Se tiver como colocar. Você leva lá para... Tá. Enquanto isso, a gente vai dar continuidade. Então, Jesus é o noivo. O último verso dessa parábola, ele nos remete ao maior dos eventos que irá acontecer, que é a volta de Jesus. Tá? E nós, como seguidores de Cristo, nós aguardamos esse evento tão esperado. Né? E o tema dessa parábola também é a volta de Jesus. Ela fala a respeito da necessidade de vigilância, como já havia dito. E nós vamos agora para Atos capítulo 4, verso 31. Tá? Atos capítulo 4, verso 31. Nós vemos um outro símbolo, né, na parábola, que é o azeite. E o azeite ele representa o Espírito Santo. Tá? Em Atos capítulo 4, verso 31, ele fala sobre... Pronto, está ali. Atos capítulo 4, verso 31, que fala sobre o evento do Pentecostes, né? Quando os discípulos receberam o Espírito Santo de uma forma mais abrangente. E diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? A parábola, e o verso que foi lido agora, ele nos convida, né,
a buscarmos o Espírito Santo. Vamos agora ver também o que diz Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios 5, 18. Deixa eu encontrar aqui. Efésios 5, 18. Paulo ele nos faz um convite. Diz o seguinte: não servindo à vista para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aliás, 5:18. Desculpa. Vamos lá. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. É isso? 5:18. Eu estou na página errada. Espera aí, só um momento. Pronto, aqui. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, a parábola ela nos exorta não somente a buscar ao Espírito Santo, né, a pedir o Espírito Santo, mas também ela nos convida, né, para que sejamos cheios do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? Nós, como adventistas e conhecedores da palavra, nós sabemos que o Espírito Santo ele é um Deus também, né? Ele tem uma personalidade. Mas, se você for por aí afora, você vai observar que existem vários extremos a respeito do Espírito Santo, né? Como nós podemos observar, há vários movimentos e opostos, né? Vários extremos, e é como se fosse um pêndulo de um relógio, que de um lado existem pessoas que não acreditam na divindade do Espírito Santo, que acham que o Espírito Santo não é um ser, né, um ser divino, é apenas um poder, mas nós, como adventistas, nós acreditamos na personalidade do Espírito Santo. De um outro lado do pêndulo, existe também, né, um outro extremo, existe aqueles que acreditam que o Espírito Santo seja uma manifestação e através do dons de línguas estranhas, é a expressão que é usada, né? E nós sabemos que esse dom foi dado por Deus é totalmente diferente do que é pregado muitas vezes por aí afora. O dom de línguas na Bíblia, quando a gente vai para a Bíblia, nós entendemos que é um outro idioma. Certo? Lá no Pentecostes, quando os apóstolos receberam esse dom de línguas, eles aprenderam um outro idioma ao qual eles nunca tiveram contato. E eles falavam de uma forma que as pessoas os seus ouvintes, eles entendiam o que eles estavam falando, sendo que eles nunca tiveram contato com aquele idioma. Então, o dom de línguas na Bíblia é a capacidade que o indivíduo ou o crente tem de falar um outro idioma sem nunca ter tido contato com ele. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus, certo? Então, existem esses extremos. E o diabo, ele adora extremos, né? Por isso, nós devemos ter equilíbrio. E nós sabemos, ao estudarmos a Bíblia de forma profunda, analisando, né, nós percebemos que os dons do Espírito são totalmente diferentes. Quem é cheio do Espírito Santo e quem busca o Espírito Santo desenvolve o quê? Os frutos do Espírito, que nós vemos lá em Gálatas, né? Que são o quê? Amor, paz, bondade, né? Longanimidade, mansidão, domínio próprio. Então, isso é ser cheio do Espírito Santo. É você desenvolver os frutos do Espírito Santo na sua vida. Tá? Pode passar aqui. Isso, a gente viu aí as 10 virgens, né? Pode passar. A gente já leu Mateus. Isso. O noivo, pode passar.
Pode passar também. Pronto. Apocalipse. Isso. Vamos ver agora para Apocalipse 3:18. Apocalipse capítulo 3, o verso 18. Amém? Apocalipse 3:18 diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Esse colírio falado aqui nesse verso, ele também é como é que eu posso dizer? Ele também é um símbolo do Espírito Santo. Porque qual é o momento que nós estamos vivendo atualmente? Qual o período escatológico, digamos assim, que nós estamos vivendo atualmente? Laodiceia, né? Nós estamos no período da mornidão. Então, nós precisamos do colírio do Espírito Santo para que nós possamos ver a nossa própria nudez e a nossa própria pobreza espiritual. Nós somos carentes, extremamente carentes do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos enxergar as coisas como são. Paulo, quando ele foi convertido, né, quando ele relata que foi como se as escamas caíssem de seus olhos, né? E é esse colírio que nós precisamos buscar. E através do Espírito Santo nós conseguimos. Ellen White, ela fala em uma de suas cartas que o Espírito Santo é a maior bênção que o céu tem para nos outorgar. E em uma de suas cartas também ela diz, né, que ele é a nossa maior necessidade, é o que nós mais precisamos. E quando nós buscamos o Espírito Santo e o recebemos, através dele, após recebermos, né, após si, ele traz todas as outras bênçãos do céu. Então, ao recebermos o Espírito Santo, ele traz consigo todas as outras bênçãos, juntamente com ele. Então, essa é a maior necessidade, a nossa maior necessidade. E aí ela faz algumas perguntas retóricas que dizem, né, que ela cita: por que nós não falamos mais sobre o Espírito Santo? Por que não cantamos mais, né, sobre o Espírito Santo? Por que não pregamos mais? Se é a nossa maior necessidade. Vamos para a próxima. Isso. Pode voltar na imagem, viu? Aí tem uma porta, né? Vamos ver o que significa essa porta. Apocalipse, capítulo 3. Continua no capítulo 3. Agora o verso 7. É o capítulo 3, verso 7 de Apocalipse. Amém? Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus é aquele que abre a porta e ninguém fecha. O que é que representa essa porta? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 22, o verso 11. O que é que significa essa porta? Amém? Todos encontraram? Diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça
e o santo continue a santificar-se. Amém? Essa porta, ela representa o fechamento da porta da graça. Nós estamos vivendo num momento em que a graça ainda está disponível a todos nós, mas vai chegar um momento em que essa porta ela vai se fechar, né? Nós sabemos. E essa porta da parábola, ela representa justamente isso, esse período do fechamento da porta da graça, onde aqueles que entraram, como o Apocalipse 22:11 diz, né? Continue o justo na prática da justiça. Então, aquele que se salvou não mais se perderá, e aquele que não entrou na porta, que não foi salvo, não mais se salvará. Por isso, a parábola está à nossa disposição para que nós nos preparemos, tá? Ela nos exorta a nos preparar para o retorno de Jesus, porque ainda há tempo. Nós precisamos buscar a Deus enquanto é tempo. Nós estamos vivendo momentos difíceis e nós vemos sinais claros da volta de Jesus. Então, é de extrema importância que nós busquemos o Espírito Santo, que nós nos preparemos para que, quando Jesus voltar, nós possamos estar preparados e possamos ajudar outros também, né? A nossa família, os nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, que necessitam, né? Que nós possamos fazer a nossa parte, de pregar, de buscar o Espírito Santo e estar preparados para a volta de Jesus. Antes que passe o próximo slide, eu queria só explicar um pouquinho a respeito de como eram os casamentos na época de Jesus, tá? Que foi lá no início. Na época de Jesus, os casamentos eles não aconteciam como acontece hoje na nossa cultura, né? Um casal ele se comprometia, havia ali um comprometimento e tinha um período de 1 ano. E durante aquele ano era o período que o noivo tinha para preparar a casa. E durante aquele período, o noivo preparava a casa, né, para receber a sua noiva. E quando chegava esse período de 1 ano, o noivo saía para encontrar-se com a sua noiva, para buscá-la. Naquela época não existia energia elétrica. Eles tinham apenas as lamparinas, né? Lamparinas de cerâmica. Dentro das lamparinas tinha azeite, que eu já falei que representa é símbolo do Espírito Santo, e tinha um pedacinho de tecido, que era o pavio, onde queimava e a lâmpada acendia, né? Então, a luz deles, naquela época, eram as lâmpadas. E quando o noivo saía para buscar a sua noiva, ele levava a sua lâmpada. E ali, todos que viam ele passar, né, para buscar a sua noiva, acompanhavam. Os vizinhos, né, amigos, todos que viam ele passar para buscar a noiva, acompanhavam. E aí se reunia um grupo. E quanto mais lâmpadas, mais claridade, né, ia tendo. E aí, quando ele chegava na casa da noiva para buscar a sua amada, né, ele ia buscar a sua noiva e de lá eles iam os dois para o local onde acontecia o casamento. Geralmente, os casamentos de antigamente, da época de Jesus, não aconteciam muito tarde. Geralmente era um pouco mais do que o pôr do sol, não muito mais do que isso, né? Até por conta da escuridão. E aí tinham as virgens, né? As virgens, quando Jesus contou essa parábola, ele viu justamente essa cena, né? As virgens acompanhando o cortejo para que o noivo fosse buscar a sua noiva. E aí, ao Jesus ver essa cena, ele conta para os seus ouvintes, porque era algo que era comum deles, né? Era um exemplo bem prático para que Jesus pudesse ensinar para eles, porque os detalhes do casamento era algo conhecedor dos seus ouvintes. E aí, quando Jesus vê essas virgens acompanhando, a parábola fala de 10 virgens, né? 10 eram nécias e 5 eram nécias e 5 eram prudentes, né? Vamos para a próxima. Mateus capítulo 24, verso 14.
diz algo bem interessante, também sobre a volta de Jesus, que é, eu tenho certeza que é o maior sinal da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, verso 14. Mateus capítulo 24 e o capítulo 24 e o capítulo 25, eles são um discurso profético que fala justamente sobre o regresso de Jesus aqui na Terra, né? E Mateus capítulo 24, verso 14, ele fala desse grande sinal, que é sobre a volta de Jesus, né? Que diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O que é esse fim? A volta de Jesus, né? Então, essas nécias, todas essas virgens, as 10, elas representam um povo que aguarda a volta de Jesus. Representam um pequeno grupo, né? Se nós trazermos na parábola, 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. Mas, trazendo para os nossos dias, essa comparação ela é um pouco desvantajosa, né? Porque se a gente for trazer, uma pequena minoria está se preparando para a volta de Jesus. E muitos têm levado a sério essa profecia, né? Muitos têm se comprometido com a igreja, com a palavra, têm buscado o Espírito Santo, né? Nós temos visto um movimento na nossa igreja de pessoas que realmente são comprometidas com a verdade e têm se comprometido em se preparar, em fazer essa busca, para que, quando Jesus voltar, elas possam estar preparadas. E tem também uma parte que não tem compromisso, que elas muitas vezes vêm para a igreja somente por status, muitas vezes não estudam a Bíblia somente quando estão na igreja, né? Existem também as pessoas que não têm compromisso nenhum. E a parábola, ela representa isso, né? Esse grupo de pessoas que estão se preparando e de pessoas que não estão se preparando para a volta de Jesus. Tá? Deixa eu só ver aqui. Em Mateus capítulo 6, o verso 33, não precisa vocês abrirem, tá? Que fala sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa busca ela deve ser diária, né? O distanciamento de Deus ele nos leva ao pecado e a nossa luz ela é apagada. Quando o azeite acaba, que representa o Espírito Santo, precisamos escolher em que grupo queremos estar: nos das insensatas ou no das prudentes. Se nós nos acomodarmos ao pouco azeite, não buscarmos abastecimento constante, morreremos. Eu costumo dizer que estudar a Bíblia é como tomar banho. Você precisa fazer todos os dias. Quem já ficou sem tomar banho aqui algum dia? A gente começa a ficar com um cheirinho assim meio estranho, né? Agora você imagina ficar 3 dias sem tomar banho? 1 semana? 1 mês? 1 ano? A gente começa a ficar podre, né? É isso que acontece quando a gente não estuda a Bíblia. Esse é um processo diário, né? O relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual é um processo, mas a gente precisa desenvolver na nossa vida. E é todos os dias. A salvação, ela é individual. Como foi falado na parábola, as nécias queriam azeite. Quando elas ouviram que o noivo estavam chegando, elas pediram azeite para as prudentes. Mas elas não deram azeite para as nécias. Elas tiveram que ir e comprar. E quando elas saíram, a porta se fechou. E elas não mais puderam entrar. E as prudentes, que estavam com azeite nas suas lâmpadas e tinham também azeite de reserva, elas entraram, né? Isso demonstra que a salvação é individual. A Esther, ela não pode basear sua vida espiritual através da Érica, né? Cada uma tem que fazer seu próprio caminho, tem que buscar desenvolver a sua espiritualidade, seu relacionamento com Deus. Eu estava vindo com a Érica,
E a gente teve que parar para abastecer, porque o carro já estava na reserva, né? E ela estava com medo de não chegar aqui. E aí eu fiquei pensando sobre a mensagem de hoje, né? Já pensou se não tivéssemos reserva? Então, a nossa vida espiritual, ela é isso. Nós precisamos buscar todos os dias e precisamos de reserva, para que quando Jesus volte, nós estejamos preparados. Não olhemos para a lâmpada alheia, achando que ela irá nos salvar, pois a salvação é individual. Adquiramos nosso próprio azeite através de arrependimento, confissão e fé. A volta de Jesus, ela é um fato. Ela acontecerá, queiramos ou não. Estejamos preparados ou não. A vinda de Cristo está cada vez mais próxima. As Escrituras insistem que estejamos vigilantes, esperando prontamente ao retorno do nosso Salvador. Quer ele retorne na próxima semana, quer ele retorne depois de 1000 anos, devemos viver como se ele voltasse hoje. E os sinais que nós vemos são bem claros de que Jesus está às portas, né? E necessitamos de vigilância. Por fim, é na vigilância que a parábola das 10 virgens está centralizada. Vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Que possamos nos preparar, que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos desenvolver na nossa vida os frutos do Espírito Santo, para que quando Jesus voltar, nós estejamos preparados e possamos levar também aqueles que mais amamos juntamente conosco. Amém? Nesse momento, eu vou cantar uma música e eu gostaria que vocês meditassem na letra dessa música. Ela fala sobre o Espírito Santo. Que possamos meditar na letra desse hino. Ele fala sobre os frutos do Espírito Santo que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Espírito Santo, em tua presença, inclino minha face para te adorar, dizer obrigado, tu tens me guiado. Eu sinto teu poder me consolar. Envolve minha vida, faz morada em mim. Eu quero ser um instrumento teu, pregar do teu amor, testemunhar tua graça em mim. Enriquecer-me dos teus dons, provar teus frutos, bondade, mansidão, felicidade, paz, alegria, caridade, paciência, Espírito de Deus. Confio mais e mais no teu amor, me transformando e mudando quem sou. Espírito que hoje vive em mim, revigora minha alma e me faz pregar do teu amor, testemunhar tua graça em mim, enriquecer-me dos teus dons, provar teus frutos, bondade, mansidão,
felicidade, paz, alegria, caridade, paciência. Pregar o teu amor, testemunhar tua graça em mim, enriquecer-me dos teus dons, provar teus frutos, bondade, mansidão, felicidade, paz, alegria, caridade, paciência. Espírito de Deus, tua graça em mim, o que quero é provar teus frutos. Espírito de Deus. Amém. Que Deus seja louvado. Oremos. Querido Deus amado Pai, obrigada, Senhor, por mais um sábado que estamos aqui. Obrigada, Senhor, por essa mensagem que foi compartilhada hoje. Que possamos despertar dessa mornidão a qual nós vivemos nos dias de hoje, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a buscarmos o Teu Santo Espírito enquanto há tempo, antes que a porta se feche. A mesma graça que foi estendida no passado é estendida a nós hoje. Nos ajuda, Senhor, a aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá. A cada culto, a cada pregação, a cada sermão que é feito, é oportunidades que o Senhor nos dá e que o céu fala no nosso coração, para que nos voltemos para Ti. Abençoa o Teu povo, fica conosco, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém.